né? Vocês estão sem fone. Testando só 1, 2, 3. Consegue me ouvir? Vocês, vocês estão ouvindo o Leandro? Não? Por que não? Ele tá aqui. Ah, porque eu tô no fone, desculpa. Oi, Leandro. Oi? Tá me ouvindo? Tô sim. E agora me ouve? Sim. Vocês ouvem ele bem? Quer que eu aumente mais? Tchau. Leandro, 1, 2, 3. Nivaldo 1, 2, 3, 4. QAZ, XSW 1, 2, 3. O meu trabalho tá saindo no computador, eu acho. Tá saindo no computador? Saindo no computador. Só um instantinho aí. Leandro, 1, 2, 3. Nivaldo 1, 2, 3, 4. Agora sim. Pronto. Eu acho que a gente agora tá ouvindo bem. Comecei a gravação, comecei a transcrição. Agora é quando? Então, posso falar normal, né? Sem ser abrindo o microfone, porque está escutando direitinho. Tá escutando? Pronto. Pronto, perfeito. Então, hoje a gente recebe aqui o professor Leandro Aguiar, filiado da Universidade do Minho, da Escola de Medicina na Universidade do Minho, em Braga, Portugal. Ele é graduado em Biologia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. É mestre e doutor em Biociência Animal e pela mesma instituição. No doutorado, investigou a sincronização entre regiões corticais durante uma tarefa de temporização. Foi professor substituto de Biofísica na Universidade Federal da Paraíba e na Universidade Estadual do Maranhão. Atualmente, integra o Reward in Aversion Lab, liderada pela professora Ana João Rodrigues, também na Universidade do Minho, no The Life and Health Science Research Institute da Escola de Medicina da Universidade do Minho. Estuda como alterações adaptativas nas projeções colinéticas do núcleo tegmental lateral-dorsal para o núcleo de Aquiles, modulam os efeitos reforçados da cocaína, e como o NAC decodifica o medo e outros estados emocionais, integrando ferramentas avançadas de análise comportamental baseadas em aprendizado de máquina. Então, hoje, ele traz para a gente a temática mapeando a influência da cocaína no circuito de recompensa com eletrofisiologia e optogenética. Seja muito professor Leandro, boa palestra. Obrigado. Anne? Então, eu acho que é um formato bem livre. Se tiver alguma dúvida ou algum questionamento, acho que podemos parar ou interromper no meio da conversa e vamos conversando, certo? Então, o título dessa palestra é Mapeando a influência da cocaína no circuito de recompensa com eletrofisiologia e optogenética. Então, a cocaína é um tema que está sendo discutido no mercado já há muito tempo atrás. E essa é uma capa da revista Time de 1981 que mostra o risco da cocaína para a sociedade americana em especial, dizendo que a cocaína é uma droga em ascensão, porque ela estava presente nos altos ciclos da sociedade, e que dizendo que, em especial, essa matéria trazia várias preocupações, dizendo que ela tinha um alto risco de ser viciante, consequentemente apresentava altos riscos na saúde pública, e, por sua vez, isso poderia provocar, e provocou, várias consequências sociais, certo? São associadas ao vício em cocaína. Só que a cocaína ela está presente em entes humanos já 2.500 anos antes de Cristo. Já existe registro que os povos incas na América do Sul usavam folhas de cocaína como estimulante, certo? Mas ainda não sabia o quanto isso era recreativo, era mais para uma questão de ter uma maior estimulação para realizar certo tipo de trabalho. Ela foi introduzida à Europa em torno de 1532 por espanhóis que colonizavam essa região do Império Inca. E na década de 80, que foi quando lançada essa capa da revista Time, foi que começou o risco ser preocupante do consumo da cocaína nos Estados Unidos. Desde a década de 2000, desde o ano de 2000,
existe uma diminuição do consumo de cocaína, só que ainda existe ainda existe preocupação, ou seja, está decaindo, mas o pouco de usuários que ainda existem provoca uma certa preocupação. Então, entender como funciona esse vício da cocaína estabelecido no nosso cérebro torna-se um problema altamente atual e que merece ser estudado. Particularmente, a cocaína é um problema de saúde pública, certo? Porque ela provoca vários riscos, porque as pessoas começam a consumir e, consequentemente, começam a ter problemas de saúde, e também por ela ser uma substância altamente viciante, ela tem um alto poder de abuso e de dependência. No Brasil, os dados são preocupantes. Isso aqui é uma matéria produzida por um instituto, uma ONG, em 2016, mas ela mostra dados que são preocupantes. Por exemplo, de 6 milhões de usuários, quase metade desses usuários adultos usaram cocaína no ano anterior. A gente também tem isso aqui, o uso total. A gente também tem duas formas de... os usuários também possuem duas formas de utilização, que é a forma aspirável e uma forma que é fumada, conhecida como crack. É importante salientar que 27% dessas pessoas elas usaram cocaína por mais de 2 dias seguidos. Isso aqui é interessante porque isso serve como base para eu utilizar isso no meu modelo de experimentação animal, que é o modelo de uso crônico. Quando observa esses dados de uso aqui em Portugal, a gente tem os usuários usam cerca de 0,7 gramas por dia, e também 46% dos usuários usam de forma crônica. Então isso é importante entender, não são os efeitos agudos da cocaína no cérebro, bem como seu efeito de uso crônico. E para estabelecer um vício é uma coisa muito complexa. Por quê? Porque existe tanto uma questão do ambiente que a pessoa está inserida, por exemplo, problemas familiares, problemas de paz, a comunidade que já tem um caráter de risco, baixo nível de conhecimento sobre os riscos de exposição a drogas, bem como os fatores que são biológicos. Por exemplo, existem pessoas que têm problemas mentais ou problemas genéticos que já são mais susceptíveis a desenvolver um vício em determinados tipos de drogas. Mas para ser estabelecido o vício, é necessário que exista primeiro um contato com esse tipo de droga. E para isso existem diferentes tipos de motivos. Uma das principais razões é para ficar feliz, para se divertir, certo? Isso corresponde a 74% do uso, para socializar, reduzir estresse e por aí vai. Mas a principal questão, o principal motivo é realmente ficar feliz, ficar alegre. Isso acontece porque a cocaína é uma droga altamente estimulante. Por quê? Porque ela tem ação direta no sistema nervoso central e, consequentemente, como um efeito estimulante, como efeito potente, nós vamos ter um aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, aumento da temperatura, mais energia, um estado de alerta. Mas, consequentemente, nós temos efeitos deletérios, são efeitos que são consequentes desse uso, como pânico, paranoia, ansiedade, comportamento violento e psicose. É interessante citar que a cocaína ela vai inibir o transporte de dopamina e, consequentemente, isso é o mecanismo básico de ação dela. E quando a gente fala em dopamina, é uma célula que está altamente relacionada com o sistema de reward, que eu já vou falar mais à frente. Há certo tempo atrás, os pesquisadores eles estudavam o cérebro e para conseguir entender como diferentes regiões estavam desenvolvidas com diferentes tipos de ações, era necessário ter algum tipo de acidente, algum tipo de uma variável ao acaso. Por exemplo, isso aqui são regiões que hoje em dia todos vocês devem conhecer, devem ter visto nas aulas, que são a área da Broca, a área de Wernicke, córtex pré-frontal e hipocampo. Por exemplo, o descobrimento da área da Broca e da área de Wernicke foi associado a casos de acidente vascular cerebral, que só após a morte de pessoas que tinham problemas de fala, por exemplo, ou de entender a fala, porque anatomistas conseguiram associar uma lesão a essa região, estaria associado com a fala, e, consequentemente, fizeram essa relação anatômica da região com um determinado tipo de ação. Um outro exemplo bastante conhecido é o acidente em que um trabalhador de uma linha
férrea lá na Inglaterra, se não me engano, teve um varão que atravessou toda a sua região frontal da cabeça. E a partir desse acidente, ele começou a desenvolver uma série de comportamentos que foram quando pesquisadores começaram a correlacionar a lesão dessa região do córtex pré-frontal com determinado tipo de comportamento específicos, certo? E o hipocampo todo mundo já conhece, eu só achei interessante porque é um tipo de cérebro, é um tipo de estrutura que parece muito com o cavalo marinho, que se chama hipocampo, e, consequentemente, há muito tempo atrás, para tentar descobrir qual era a função de uma área, era necessário que tivesse uma lesão, certo? Hoje em dia, nós já temos técnicas já mais refinadas e conseguimos entender o papel de regiões no cérebro sem necessariamente esperar o exame pós-mortem, necessariamente esperar uma lesão. Então, por exemplo, nós temos diferentes níveis de estruturas, como, por exemplo, o raio-x, que não vai me permitir ver nenhuma mudança funcional, mas, por exemplo, ela é muito boa para entender o osso, ou ver, dependendo do tipo de um AVC, ver coagulação. Nós temos a ressonância magnética funcional, que ela é muito boa para ver o consumo de oxigênio. Então, nós conseguimos inferir medidas que são indiretas da atividade neural. Por exemplo, se tem uma região aqui frontal que está consumindo muito oxigênio, isso significa que está acontecendo muito potenciais de ação, consequentemente, estou demandando grande energia. Só que ela tem um delay temporal maior. Ela não é boa em estudar atividades de alta resolução temporal, porque ela consome, eu estou vendo basicamente o consumo de oxigênio. E eu tenho uma atividade que é muito usada, que é o eletrocefalograma, onde basicamente aqui colocamos eletrodos sobre o crânio da pessoa, sobre a cabeça da pessoa, e temos essa atividade de potencial de ação somada ao longo do tempo. Isso basicamente é eletrofisiologia. E o que a gente quer estudar no cérebro é a atividade dos neurônios. Então, neurônios são atividade morfofuncional. Basicamente, nós temos aqui só o axônio e os dendritos, certo? E como ele funciona? Basicamente, nós temos um potencial de ação, vocês já devem estar cientes disso. Esse potencial de ação vai ser propagado ao longo do tempo. E o que a gente quer entender é como esse potencial de ação vai estar sendo propagado e está se comunicando com outras células. E para tentar entender isso, nós temos diferentes tipos de técnicas. Por exemplo, quando a gente fala em eletrofisiologia, nós temos diferentes formas de registros. Nós temos o eletrocefalograma, que colocamos o eletrodo sobre o crânio e conseguimos gravar essa atividade cerebral um pouco mais atenuada. Nós temos o eletrocorticograma, que colocamos o eletrodo sobre a região da dura mater e conseguimos ter essa atividade menos atenuada ainda, porque já removemos a impedância dos ossos, então conseguimos ter isso com um nível de fineza, um nível de resolução um pouco maior. Nós temos aqui atividades que são já próximo, a gente já coloca o eletrodo próximo do neurônio, nesse caso chega a ser extracelular, certo? E temos registros intracelulares. Basicamente, eu trabalhei já com dois tipos de sinais, com dois tipos de eletrodos que são extracelulares, que são as silicon probes de alta densidade e com matrizes de microeletrodos. Então, com esse tipo de técnica, nós conseguimos chegar com um eletrodo muito próximo ao neurônio e captar isso com a resolução que conseguimos identificar potenciais de ação. Então, basicamente, nós temos o sinal bruto. Esse sinal bruto passa por alguns tipos de filtro e conseguimos identificar, por exemplo, diferentes tipos de neurônios com esse tipo de sinal. Isso é interessante porque a gente pode correlacionar, por exemplo, a atividade unitária com determinados tipos de comportamento ou com determinados tipos de drogas. Interessantemente, isso é uma técnica que é muito utilizada em animais de laboratórios, como macacos, camundongos e ratos. Mas existem datasets públicos de pessoas que estão utilizando alguns tipos de silicon probe chamada de neuropixels em humanos. Então, se vocês forem lá no Dandy, que é um repositório aberto, vocês podem ter acesso a esse tipo de dados. Não tem uma qualidade assim incrível, mas é possível ter esse tipo de dados humanos, isso é muito interessante. São pessoas, acho que vão ser submetidas a algum tipo de cirurgia, tipo epilepsia ou de implante de eletrodo para estimulação de Parkinson, e eles gravam um pouquinho. Isso é um dado incrível que tem que ser compartilhado mesmo. Certo. Aqui em Braga, eu tenho utilizado silicon probes
para tentar entender como os neurônios vão responder à adição, certo? Então, basicamente, aqui eu tenho utilizado animais anestesiados para responder a pergunta que eu vou mostrar para vocês, e utilizamos 2 silicon probes ao mesmo tempo, gravando regiões diferentes, que eu já vou falar. As silicon probes são bastante interessantes porque ela consegue chegar muito próximo ao neurônio e conseguimos registrar essa atividade com uma resolução muito grande. Por quê? Porque a gente, quando tem um potencial de ação, por exemplo, nesse neurônio laranja, esse potencial de ação pode ser perceptível em diferentes canais. E isso na atividade seguinte, que é do Spike Sort, é bastante interessante. Mas aqui também conseguimos fazer outros tipos de técnicas. Por exemplo, nós conseguimos implantar matrizes de microeletrodos, que nós próprios conseguimos montar essas matrizes, inserir na cabeça do animal e fazer o registro com o animal acordado. Também já fizemos alguns registros com implantação de silicon probe, só que isso é muito mais caro, porque, por exemplo, quando uma matriz de microeletrodos custa em torno de $50, para implantar uma silicon probe na cabeça do animal, você está colocando coisa de $1.500 na cabeça em um animal, isso é um experimento extremamente caro. Então, gravamos 2 animais, optamos por parar. E o que temos feito também aqui foi fazer experimentos em head fix. Basicamente, a gente implanta uma head plate no animal, fazer uma craniostomia, e conseguimos usar uma silicon probe aguda, descemos, gravamos durante alguns dias, e aproveitando a mesma silicon probe durante vários dias. Então, assim, o experimento é muito mais barato. Ok. Então, isso são formas diferentes de estudar o cérebro. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Será que a gente consegue manipular o cérebro? De que forma a gente consegue manipular o cérebro? Alguém quer fazer algum comentário? Eu não falo aquela manipulação tóxica do tipo, você de um namorado que fica convencendo a namorada a não assistir um jogo de futebol ou alguma coisa do tipo. Não estou falando de manipulação psicológica, estou falando de algum tipo de manipulação. Será que a gente consegue controlar um determinado tipo de população ou será que tem como desligar um determinado tipo de região ou ativar algum tipo de região? Thaís falou alguma coisa aí no chat, Leandro. Isso, Thaís, muito bem. Ela nos ajudou aqui. Existem várias formas. Ela falou que uma delas é inibir com fármacos, que isso é feito há mais de 30 anos. E outra que é mais recente é através da optogenética. Eu lembro que eu vi esse paper exatamente com essa figura desse animal, estava na graduação e achei incrível. Por quê? Porque através da luz tu consegue controlar o cérebro. Isso parece conversa de pescador. Como é que eu, colocando luz na cabeça do animal, eu posso fazer com que neurônios disparem mais ou que neurônios disparem menos? Isso é uma técnica extremamente incrível, em que, basicamente, a gente consegue ter uma resolução muito alta, ou seja, a gente consegue chegar a determinado tipo de regiões, e a partir daí a gente controlar que a gente consegue controlar ela de forma que ela dispare mais ou que ela de forma que dispare menos. Mas antes de falar isso, como manipular o cérebro, é importante a gente perceber que o cérebro é um sistema altamente mapeável. Por exemplo, assim como existem os mapas com as coordenadas cartesianas, no nosso cérebro existe um mapa, que são os atlas de Paxinos, por exemplo, onde através das junções ósseas, nós temos aqui nossas coordenadas, que aqui é o prégma, que é a junção desses ossos, e baseado nisso aqui, como se fosse nosso meridiano de Greenwich, a gente consegue acessar regiões muito específicas do cérebro, principalmente de ratinhos. Então, por exemplo, se eu determino, isso aqui é um cérebro humano, certo? Mas aqui eu tenho essa junção, só para ficar mais clara, e a partir daqui eu posso me mover para frente, para trás ou para os lados, e consigo acessar regiões muito específicas. Nesse caso, no nosso trabalho, nós estamos interessados em acessar o núcleo accumbens, que é uma região frontal do cérebro, muito relacionada com a questão do circuito de recompensa, e também uma região mais profunda, aqui quase embaixo do cerebelo,
chamada lateral tegumento dorsal, que ela também está relacionada ao mecanismo de recompensa, mas ela também está muito juntinho aqui a outra região chamada PPN, que é mais conhecida, que está mais relacionada com o controle do ciclo do sono. Então, graças a esse mapeamento que pesquisadores fizeram, eu consigo, com uma resolução muito grande, descer uma silicon probe até aqui, ou uma fibra óptica até aqui, e entender melhor como esse circuito está funcionando em condições específicas. E eu consigo manipular isso graças à engenharia genética. Então, como isso acontece? Basicamente, a gente consegue injetar vírus em um animal. Desculpa. Eu consigo, por exemplo, fazer uma cirurgia no animal, descer aqui uma pequena agulha e colocar aqui um pouquinho de vírus. Esse vírus vai fazer com que essa região vai infectar alguns tipos de neurônios específicos e vai fazer com que esses neurônios comecem a expressar um tipo de proteína. E eu consigo fazer, por exemplo, 2 tipos de proteínas. Uma proteína chamada de chenorodopsin, que ela vai se ligar a canais de sódio, vai começar a se expressar em canais de sódio, e quando eu coloco uma luz azul através da fibra óptica, esses canais vão começar a se abrir. Então, consequentemente, se os canais de sódio começam a se abrir, eu vou ter a primeira etapa de um potencial de ação, que é despolarizar a célula. Então, eu consigo fazer com que os neurônios comecem a disparar. Consequentemente, eu posso inibir isso como? Fazendo o contrário. Eu tenho uma outra proteína chamada alorodopsina, e, consequentemente, eu tenho um tipo de vírus diferente. Esse tipo de vírus vai fazer com que células comecem... com que canais de cloreto comecem a expressar esse tipo de proteína. E quando a luz amarela chega em determinada região através de uma fibra óptica, eu começo a ter a abertura desses canais de cloreto, que faz com que o potencial de membrana seja mais negativo, e, consequentemente, eu vou estar inibindo a despolarização dessa célula. A despolarização dessa célula não vai ter potencial de ação. Isso é uma forma bastante moderna e interessante de fazer manipulação do cérebro, e eu vou utilizar essa ferramenta, que são da chenorodopsin, para tentar identificar um subtipo de população que eu já vou falar mais tarde para vocês. Mas, basicamente, isso é bastante interessante. Por quê? Porque, por exemplo, eu posso estimular uma região, como, por exemplo, o VTA, que está muito associado ao medo, e entender como determinado tipo de neurônios vão estar afetando uma outra região. Isso é bastante interessante, que a gente entender mais ou menos como 2 regiões estão envolvidas em um determinado processo específico, como, por exemplo, no processo de associar uma pista luminosa a uma gotinha de açúcar, certo? Isso é bastante interessante quando a gente está falando no circuito de recompensa. Quando a gente fala em circuito de recompensa, eu tenho 3 grandes áreas que são bastante discutidas na literatura. Uma é o núcleo accumbens, que fica aqui nessa região frontal. Outra é o núcleo pálido e outra é o VTA, certo? E essas 3 regiões são altamente conectadas. É bastante interessante quando a gente fala em comportamento de aversão ou de... Aí, como é a palavra em português? Quando eu falo em comportamentos de aversão ou de medo, desculpa, são positivos e negativos. Nós temos comportamentos que são similares em determinadas espécies. Então, por exemplo, quando você dá algo doce para um bebê, ou para um primata, ou para um ratinho, você tem uma cara que mostra que esses indivíduos estão gostando dessa determinada coisa boa, tipo uma gotinha de açúcar. Mas se você começa a dar, por exemplo, uma coisa amarga, como quinina, ou um limão para um bebê, ou para um primata, ou para um rato, você começa a ver uma cara de desgosto. Ou seja, a gente espera que, ao estudar esses mecanismos basais em animais como o rato ou como o dongo, a gente consiga entender como que esse circuito seja expansível para seres superiores ou mais evoluídos como os humanos. Interessantemente, quando a gente consegue manipular, por exemplo, 2 tipos de células específicas do núcleo accumbens, a gente consegue ter uma diferença desse tipo de comportamento. Por exemplo, o núcleo accumbens, ele tem é muito abundante um tipo de célula chamada MSN,
que essas células são quase 80%, 90% dessa região, e existem dois tipos de subpopulações, são os MSNs do tipo D1 e os MSNs do tipo D2. E existia na literatura um conceito que um estava mais envolvidos com coisas positivas, de decodificar coisas positivas, como uma gotinha de açúcar, e outros estavam envolvidos em decodificar coisas negativas, como um choque ou como um susto. Só que o nosso laboratório tem trabalhado para mostrar que essa dicotomia não é bem certa e que basicamente esses dois tipos de células estão envolvidos em ambas as respostas. Um dos primeiros papers desse laboratório mostrou o seguinte, que eu tenho um animal aqui, que é um animal padrão, que não recebeu nenhum tipo de manipulação, e tem um outro tipo de animal, aqui em verde, que a partir do momento que existia uma inibição desse neurônio do tipo D1, ele começava a apertar mais uma alavanca. E o mesmo acontecia quando a gente inibia esse neurônio do tipo D2. Então, consequentemente, isso é uma das provas, uma das primeiras, que a partir do momento que a gente consegue inibir ou manipular esse tipo de população específica, a gente tem uma resposta similar para esse tipo de circuito. Mas, basicamente, nós temos dois tipos de approach. Nós temos aqui um animal, que ele vai receber um estímulo que pode ser um estímulo positivo, como um queijo, ou estímulo negativo, como ver um predador, sentir o cheiro do predador, ou um choque. E isso vai ter um sistema diferente, uma circuitaria diferente. Porque nós temos estímulos positivos, que vão estar associados com uma recompensa, e vão fazer com que o animal tente repetir esse tipo de comportamento. Por exemplo, toda vez que o animal pressiona uma alavanca e recebe uma bolinha de açúcar, uma gotinha de açúcar, ele vai tentar repetir esse comportamento várias vezes. Já, por outro lado, imagina se o animal ele começa a... Toda vez que houve um estímulo auditivo, ele recebe um choque. Então, ele vai ter um comportamento aversivo, do tipo pular, ficar congelado, ele vai tentar evitar isso. Ou na natureza, imagina, toda vez que ele ouve um barulho específico, tipo uma respiração rápida de uma onça, ele vai tentar correr para não ser predado, certo? Isso aqui é bastante importante e existe uma circuitaria muito complexa e específica. Anteriormente eu tinha mostrado para vocês essas três regiões, que é o núcleo accumbens, o VP e o VTA, que estão comunicando entre si para o estabelecimento desse mecanismo anterior, que são os estímulos positivos e negativos. Mas recentemente, o investigador do nosso grupo de pesquisa mostrou que existem conexões diretas do LDT para o núcleo accumbens. Isso tem demonstrado um potencial importante dessa região, nesse mecanismo de entender como as coisas positivas, estímulos positivos e estímulos negativos são decodificados nesse circuito, certo? É interessante citar que eu tenho 3 subpopulações no LDT, que são neurônios glutamatérgicos, GABAérgicos e colinérgicos, e esses neurônios ele tem projeções tanto para o VTA quanto para o NAC. E é basicamente nesse tipo de conexão entre o núcleo accumbens e o LDT que nós vamos tentar manipular e entender o quanto o processo de vício em cocaína é alterado quando a gente manipula esse circuito. Isso é bastante importante estudar, o mecanismo de recompensa com o processo de drogas, porque a partir do momento que você tem uma droga que altera o processo de recaptação da dopamina, e dopamina é uma importante molécula para o processo de reward, isso torna-se bastante importante para entender como é que esses transtornos de vícios estão alterando os mecanismos básicos do processo de circuitaria de reward. Então, a pergunta básica da nossa proposta, do nosso artigo, é se existem alterações eletrofisiológicas do NAC e do LDT com exposição aguda e crônica à cocaína. Basicamente, a crônica é devido à grande exposição que as pessoas têm. A gente está tentando mimetizar o processo de exposição na vida real à cocaína. E para tentar responder essa pergunta, basicamente nós temos um grupo controle, que é o grupo veículo,
que o animal recebe uma injeção de salino durante 5 dias, e no 6º dia nós fazemos a gravação desse animal anestesiado em uretana. Então gravamos esse animal por 30 minutos, depois fazemos a aplicação aguda de cocaína e observamos isso por mais 30 minutos para entender os efeitos agudos. Nós também temos um outro grupo, certo? Que diariamente, durante 5 dias, é feita uma aplicação intraperitoneal de 10 miligramas de cocaína. No 6º dia também é gravado simultaneamente o núcleo accumbens e o LDT. Também é feita uma gravação, nós gravamos essa baseline por 30 minutos. Aplicamos uma nova dose de cocaína e gravamos isso por mais 30 minutos. Em alguns animais, nós utilizamos aquela técnica que é de estimulação optogenética, ou seja, em alguns animais nós injetamos vírus que vão infectar somente células colinérgicas, em alguns outros animais, vírus que vão infectar somente células GABAérgicas, e outros somente vão infectar células glutamatérgicas. E a partir daí nós utilizamos uma técnica de optogenética, onde aqui nós temos nosso setup real. O animal está aqui embaixo, cortei para tornar a imagem mais amigável. Então tem aqui uma silicon probe que está na região do LDT, e tem uma outra aqui que está sobre o NAC. Se vocês observarem aqui, tem uma luzinha azul, que é exato o momento em que o laser é ligado, e nós fazemos 10 pulsos, que são 10 trials de 10 milissegundos, para tentar identificar esses subtipos de população. Então, isso significa que uma célula que foi infectada por o vírus e vai ter expressão da xanorhodopsina, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui nossa atividade basal, certo? E a partir do momento que o laser é ligado, a gente vai induzir o disparo de potencial de ação, e aqui nós temos o aumento dessa atividade basal. Então, isso aqui é uma célula que é, por exemplo, positiva para colinérgica, que nós conseguimos fazer esse tag, conseguimos ter esse selo através dessa gravação eletrofisiológica. Basicamente, no nosso setup, nós utilizamos silicon probes, certo? São conectados a um sistema de aquisição eletrofisiológicos, e os sites são processados depois utilizando Python. E eu já mostrei essa imagem para vocês. E esse aqui é o nosso primeiro resultado. Quando nós observamos as gravações no núcleo accumbens, o que é que nós temos? Aqui nós temos a atividade média em fire rate, certo? Em azul nós temos o grupo veículo, em cima nós temos o grupo que recebeu cocaína cronicamente. Então nós observamos, o primeiro resultado que é interessante é que o grupo que recebeu cocaína tem uma fire rate muito maior do que o animal que recebeu salina durante os 5 dias. E é interessante que após a aplicação de uma nova dose aguda de cocaína, essa atividade vai decaindo ao longo do tempo. Isso não é muita novidade, porque já foi reportado anteriormente que a cocaína ela tem um potencial depressor especificamente nas células do núcleo accumbens. Isso aqui é outra forma de observar esse mesmo tipo de sinal, onde aqui nós temos uma diferença clara entre a taxa de disparo do animal do grupo, dos animais do grupo veículo, com os animais que receberam cocaína cronicamente, e aqui, após a aplicação dessa cocaína, nós temos o decaimento dessa taxa de disparo. Interessante que é quando observamos no núcleo accumbens, nós temos uma atividade um pouco diferente. Por quê? Nós continuamos, temos uma maior atividade desses animais no grupo que é exposto cronicamente à cocaína, quando a gente compara o grupo coca com o grupo veículo, mas após a aplicação de uma nova dose de cocaína, essa atividade ela é elevada, mostrando que no núcleo accumbens nós temos um efeito de potencializar essa atividade, certo? Um efeito mais excitatório. LDT. Desculpa? No LDT. No LDT. O LDT, essa atividade é aumentada, e no NAC nós temos a diminuição dessa atividade. Interessante é que quando a gente queria avaliar o efeito de longa duração, então o que fizemos? Nós fizemos a aplicação crônica de cocaína durante 5 dias, esperamos 15 dias após isso, porque esse registro aqui é feito no 6º dia. Após 15 dias, os efeitos
de aumento da atividade basal também continuava a ser observado. Então, esse aqui é o nosso grupo controle, e esse é o grupo que foi exposto à cocaína. No 15º dia, após a última exposição à cocaína, nós também observamos uma taxa de disparo muito alta, mostrando que uma vez que o animal exposto à cocaína existe uma alteração de longa duração da circuitaria basal desse animal, e também observando que após a aplicação de mais uma dose aguda, essa atividade também é aumentada, tanto no grupo que foi exposto cronicamente, quanto no grupo que só recebeu salino durante esses dias. Só que isso é um efeito da atividade da população toda. E nós queríamos tentar entender o efeito da cocaína em subpopulações. Como eu tinha falado para vocês, nós temos três tipos de populações no núcleo acúmulo, que são células colinérgicas, células glutamatérgicas e células GABAérgicas. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo desse tipo de células que responderam à estimulação ao laser, que responderam por optogenética. E, interessantemente, as células do tipo colinérgicas, após a aplicação, a gente observou o seguinte: não existia diferença da atividade dela antes entre os grupos. Ou seja, o grupo que recebeu somente salino apresentava uma fire rate muito semelhante ao grupo que recebeu cocaína durante 5 dias. Que esse resultado é diferente do que foi mostrado anteriormente. Ou seja, a atividade da população mostrava que, após a exposição crônica de cocaína, existia um aumento dessa atividade basal, mas quando a gente olha para a atividade somente das células colinérgicas, essa diferença não existe mais. E, por exemplo, após a aplicação de uma nova dose de cocaína, a gente vê que existe diminuição da atividade das células colinérgicas do grupo veículo, mas que não existe alteração das células do grupo que foi exposto cronicamente à cocaína. Então, isso parece ser uma população interessante. Aqui é só para mostrar o seguinte: no núcleo accumbens, nós utilizamos uma técnica diferente para tentar identificar o subtipo de populações. Então, basicamente, já é reportado na literatura que, com características eletrofisiológicas, como propriedades de disparo, do intervalo de disparo entre uma célula e outra, com a duração do spike e com o formato de onda, nós conseguimos separar esse tipo de células do tipo putativamente em 4 tipos de populações, que são do tipo MSN, do tipo interneurônio que dispara mais rápido, chamado FCI, outro tipo de neurônio chamado de SIN, e outro tipo de células. Isso aqui a gente não tem 100% de certeza se são do tipo MSNs, mas de acordo com as características fisiológicas a gente consegue agrupar. Quando a gente olha para esse tipo de populações do núcleo accumbens, basicamente todos os tipos celulares têm um comportamento semelhante, ou seja, tem uma depressão desse tipo de atividade após a exposição de uma nova dose de cocaína, e sempre o grupo que recebeu cocaína tem uma atividade maior do que o grupo veículo. Primeiro, nós tentamos fazer esse mesmo tipo de característica, ou seja, utilizar propriedades eletrofisiológicas para tentar agrupar o EDT e ver se tinha alguma característica que a gente conseguisse agrupar, mas nós falhamos. Não falhamos, os dados não nos permitiram isso. Aqui embaixo nós temos tentamos fazer isso com características eletrofisiológicas, então fizemos PCA para tentar ver se conseguíamos agrupar alguma característica, mas as células estão sobre todo o canto, all over the place, então não foi possível. E também tentamos utilizar somente o formato de onda também, para tentar separar esse tipo de populações, mas também não foi possível. Ou seja, não existe um cluster específico aqui que tenha somente células colinérgicas, outro cluster específico aqui que contém células GABAérgicas. Então, isso foi meio falho, não conseguimos ter respostas e foi por conta disso que resolvemos utilizar essa técnica de optogenética. Só que isso, por exemplo, é um pouco chato, porque as células do tipo colinérgica são muito pouco presentes, tem uma porcentagem muito baixa. Então foi necessário mesmo uma grande quantidade de animais para conseguir células
com uma significância estatística para que a gente conseguisse ter essa resposta. Mas interessante é que, por exemplo, a cocaína, um outro resultado que a gente consegue observar, e que também já foi reportado por outros autores, é que as células, que a exposição crônica à cocaína faz com que se tenha uma alteração no formato de onda de alguns tipos de células. Então a gente consegue observar, por exemplo, aqui, desculpa, spoiler, que células do tipo GABAérgica, após a exposição à cocaína, elas apresentam uma duração de ondas um pouco menor, o mesmo com as células glutamatérgicas, ou seja, a exposição crônica à cocaína faz com que essas células mudem o formato de onda ou a formato de onda seja alterado. Nós também tentamos, com uma colaboração na França, observar o seguinte: já que a gente não consegue ter isso com tanta destreza, não consegue coletar tantas células colinérgicas ou outros tipos de células, nós temos um grupo de colaboradores na França e eles utilizaram a técnica de PET Club. Então, basicamente, você tem uma célula, consegue fazer um selo para um determinado tipo de célula e consegue ver a resposta dessas células a um determinado tipo de estimulação. Então, nós temos também animais que receberam salina durante 5 dias e animais que foram cronicamente expostos à cocaína. Interessantemente, nas células GABAérgicas e glutamatérgicas não existiram diferenças significativas, mas quando nós observamos as células do tipo colinérgicas, que são as mesmas que eu mostrei para vocês anteriormente, essas células elas apresentavam diferença significativa. O que isso significa? Aqui eu tenho a quantidade de potenciais de ação e aqui tem a quantidade de corrente que é injetada ao longo do tempo. Então, posso ir aumentando a quantidade de amperagem e foi mostrado que o seguinte, que a mesma amperagem, que são 300 mA, no grupo cocaína consegue disparar, por exemplo, 12 potenciais de ação. Enquanto isso, a mesma amperagem consegue disparar quase 20 potenciais de ação no grupo salino. Então, isso indica que é um tipo de hipersensibilidade, ou seja, as células precisam ter mais energia para disparar após a exposição à cocaína. Baseado nisso, o que foi que fizemos? Nós conseguimos injetar, tentar manipular essa via. Então, a partir daí, nós temos um tipo de comportamento que é chamado de CPP, que é condicionamento. A gente consegue condicionar o animal à cocaína. Então, basicamente, nós temos esse compartimento que tem esse aparato que tem 3 compartimentos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um compartimento com o animal condicionado a salina, ou seja, eu injeto salina no animal e prendo ele a esse animal. Do outro dia, injeto cocaína no animal e prendo ele a esse compartimento. E a partir daí, no terceiro dia, eu solto o animal no meio e ele vai andar livremente por aqui. E a partir do momento, como ele lembra que esse compartimento foi que ele recebeu cocaína, espera-se que ele passe mais tempo aqui, porque ele associou esse compartimento à cocaína. E a partir do momento em que a gente faz uma inibição dessa via dos neurônios que saem do LDT para o núcleo accumbens, nós observamos que, aqui em amarelo, que existe uma diminuição do tempo que o animal passa do lado da cocaína. Então, isso significa que, de alguma forma, quando a gente inibe essa via do LDT para o NAC, especificamente neurônios colinérgicos, existe uma desassociação do condicionamento à cocaína. Então, em resumo, basicamente, a atividade espontânea dos animais expostos cronicamente do LDT e NAC está alterada, mostrando que a cocaína provoca alterações nessas 2 áreas. A atividade neural induzida por cocaína, ela aumenta rapidamente após a exposição a uma nova dose. Por outro lado, a exposição da cocaína ao NAC, ela diminui, leva muito tempo, e quando a gente faz a inibição dos terminais colinérgicos, LDT núcleo accumbens, existe a diminuição da preferência pela cocaína. Nós temos o nosso preprint desse paper, que agora está sob revisão e deve ser publicado talvez no meio do próximo ano. Bom, só para complementar, não sei como nos chamamos de tempo.
Uma outra coisa que também estamos trabalhando agora no laboratório é uma forma de fazer o track automático de comportamento de animais. Que, por exemplo, uma coisa que é muito chata é fazer o track, dizer o que o animal está fazendo em diferentes tipos de vídeos diferentes. Então, por exemplo, agora o animal está parado, ele tá correndo rápido, ou está observando o teto, e através de ferramentas como o Deep Lab Cut, nós estamos tentando fazer o track desse animal e tentar classificar isso. Isso é bastante interessante, porque agora nós estamos tentando estudar como o medo é transmitido com diferentes pistas, eu posso explicar isso aqui depois, mas basicamente aqui nós temos o animal, esse ponto aqui foi o track após uma machine learning ter aprendido onde fica o dorso do animal. Isso é bastante interessante, por quê? Porque o animal ele é condicionado a receber uma kill sonora, que vai ser quando vocês vão observar essa luz ligando, e ele vai ter uma resposta, porque ele aprendeu que essa kill sonora é medo, uma resposta que ele vai ter uma resposta de congelamento. Então, a partir do momento que essa pista é ligada, a gente espera que ele faça mais congelamento, que ele fique mais parado, e isso é uma coisa que fazia manualmente, e a gente está tentando fazer isso. Uma outra coisa também é que estamos também utilizando essa quantidade de pontos coletados e tentar classificar isso usando outro tipo de técnicas para tentar identificar, por exemplo, comportamentos que indiquem fuga, ou seja, o animal está correndo, ou comportamento que o animal está ficando parado, ou comportamento que o animal corre de uma forma diferente. Isso a gente também está tentando trabalhar para tentar facilitar a vida do pessoal daqui. Pronto. É isso. Obrigado. Dúvidas, questionamentos? Dúvida? Pode começar. Eu não tenho. É só uma pergunta. Você falou no começo que no circuito de recompensa, o LDT ele tanto está conectado com o NAC como com o VTA. Faria sentido também fazer alguma investigação dessa relação do LDT com o VTA? Isso é uma excelente pergunta. Isso foi a pergunta do nosso referi número 1. Na verdade, vale mais a pena. Na verdade, já existe paper mostrando que existe uma conexão entre o LDT e VTA, e que também, quando você inibe determinados tipos de conexões, principalmente do tipo GABAérgicas, você também tem uma inibição. Na inibição, você também tem uma inibição durante o processo de adição. Não sei especificamente a cocaína, mas é outro tipo de vício. Mas a questão é que já existe estudo sobre isso, e nosso foco maior foi LDT NAC, porque é uma região pouco estudada, a gente quer tentar compreender mais como ela está envolvida nesse processo. Mas foi uma excelente pergunta. Sim. Professor? Oi? Sobre a questão da optogenética, a questão do espectro, você falou sobre a luz azul e a luz amarela, se eu não me engano, não foi? Sim. E aí você falou que a luz azul causa uma reação e a luz amarela causa outra. A questão do espectro da cor especificamente pode modular independente da luz? Porque, por exemplo, pode perguntar. quando a gente está falando sobre a luz vermelha e infravermelho no tecido em si, o espectro modula o comportamento. E no cérebro também? Mas é um pouco diferente. É que aqui eu falei luz azul, mas tem um comprimento de onda específico, e esse tipo de canal só vai ter um tipo de resposta com essa luz mesmo azul. Então, por exemplo, uma forma de fazer um controle que muitas pessoas fazem é do tipo expressar channel rhodopsin nesse tipo de canal, nesse animal, e colocar, por exemplo, luz amarela, só para ver se a luz está induzindo algum tipo de resposta nesse tipo de tecido. Mas o esperado é que esse tipo de canal somente abra
com a luz azul. Mas quando a gente trabalha com optogenética ou com outro tipo de técnica chamada fotometria, tem que ser cuidado, porque existem formas de gravar isso com cores diferentes. Então, por exemplo, você pode expressar o Gcamp, que é da cor, ele funciona mais ou menos no espectro de cor verde. E se você usa, por exemplo, quer gravar e estimular ao mesmo tempo, você pode ter problema, porque quando você tem um espectro de luz, às vezes você tem ali um finalzinho que está mais puxado para o vermelho, mais puxado para o verde, e isso pode dar algum tipo de contaminação. Nesse caso, não, é mais azul, mas se você estiver utilizando outro tipo de técnicas, como fotometria, tem que ter cuidado com esse espectro da luz. Entendi. E outra pergunta, mais ou menos quanto tempo vocês viram de uso da cocaína que vai causar problemas a longo prazo e quais seriam esses principais problemas? Nós não nos focamos tanto nos problemas, mas sim em resposta. Ok. Para já, tipo, com 5 dias de exposições, 15 dias depois, nós vimos que existia alterações que ainda continuavam sendo persistentes, alterações que nós vimos no 6º dia. Aqui nós utilizamos animais anestesiados, então se a gente fosse fazer esse time point a cada dia e ao longo dos dias, isso ia gastar uma quantidade absurda de animais. Mas não sei, se Nivaldo conseguir cocaína em Recife... A gente desenrola para qualquer coisa. Seria interessante a gente ver do tipo, grava esse animal durante diferentes time points, como head fix, e conseguimos, por exemplo, ver a partir de que momento existe um shift dessa atividade. Cadê? Deixa eu ver aqui. Pronto. Seria interessante ver quando é que existe um shift dessa atividade, ou seja, a partir de que momento, a partir de que dia essas curvas começam a se separar, e de repente gravar isso com 60 ou com 15 dias, 60 dias, e por aí vai. Mas a principal resposta, a principal mensagem é do tipo, os efeitos são duradouros. Porque 15 dias para um camundongo é algo, não sei lá, 15 anos, 10 anos para um animal, 5 anos para humano. Alguma coisa assim. Isso é bastante interessante, porque mostra que os efeitos não são somente de dias, são de semanas. Leandro, você conhece literatura de estudo de cocaína com ressonância e fMRI, né? Estrutural e funcional em humanos? Sim. Inclusive, existe um banco de dados que é open source, que poderia, por exemplo, tentar correlacionar. Eu vi que tem um paper há uns 2 anos atrás que eles tentaram usar machine learning para tentar classificar pessoas que foram expostas ou não à cocaína. Esse banco de dados está fechado porque fMRI são dados de humanos e são dados sensíveis. Mas existe um banco de dados mexicano, que são abertos, que eu até pesquisei, que quando eu fiz uma aplicação para o concurso de emprego científico aqui em Portugal, uma das críticas é que não existia uma translação de meus dados para humanos. Então, eu dei pesquisado e vi que existe um banco de dados, que seria interessante tentar ver que conexões são alteradas, ou se existem networks que surgem especificamente após exposição à cocaína. Mas, em resumo, sim, existem. E a minha pergunta é um pouco da direção dos trabalhos que você conhece de Ricardo Magalhães, certo? Relacionado ao estresse. Ricardo Magalhães, ele está aí ainda, não? Não está aqui ainda, não. Ele ou não conheci. É possível você ter conhecido. Eu acho que eu vi ele aí, nessas viagens. Ele trabalha com estudo de dados de ressonância magnética funcional em ratos em condição de estresse. Uhum. Ele, assim, o mesmo protocolo que eu usei para estudar com o Silicon Probe, ele usou com fMRI. E aí fico eu pensando se não dá para fazer algo assim, estudar conectividade funcional, ou se já não fizeram, sobre os efeitos da cocaína em ratos. Por acaso, em ratos, não conheço. Então, dá uma busca em fMRI, conectividade funcional, cocaína em rato. Uhum. Se já tem alguma coisa nessa linha,
É uma coisa bem interessante, porque assim, agora dá para fazer em Lisboa, tem máquina lá para isso. Vocês têm as autorizações, E vai dar para fazer aqui em Braga. Nós vamos comprar mas de pequenos animais, pequenos animais. então de quanto? Quanto pesa? Isso não vai ser incrível, talvez. Não vai ser igual do Chapolin, mas eu acho. É incrível. Ainda é uma das melhores máquinas da Europa. Então, O de lá tem tipo 5 Teslas, eu acho. eu não sei, eu acho que é mais de 7, se não me engano. Eu acho Então, que, eu não sei se o Noah, lá, o Noah Shemesh, que estava voltando para Israel, mas se tiver, um lugar interessante para pensar em rodar um experimento desse. uhum. Porque, assim, eu acho que vale a pena, já que está se olhando o circuito, áreas, talvez usar essa abordagem mais macro, né, de conectividade funcional, para estudar alterações estruturais e funcionais nesses protocolos que vocês usam agora, né, de 15 dias, de 5 dias e tal. Acho que vale a pena. Mas antes é bom fazer uma música. Pronto, também vou Beleza? dar uma olhada. Obrigado, Nivaldo. Se é um tipo de proposta de projeto, se não rolou ainda, que interessa para quem tem esse tipo de máquina, né? Porque é uma coisa que tem bastante apelo. Uhum. Chamando. Tem uma pergunta, não sei se você está conseguindo ver a sala, mas levantaram a mão na sala. Ana Silva. Isso. A Ana Silva sou eu, Léo. Tá aí. Oi. Parabéns pela palestra. Léo, a minha dúvida é mais metodológica. Você falou que quando você só gravou para Silicon Probe, a região do LDT e NAT, não foi? Sim. E aí você falou que simultaneamente você estimulou optogeneticamente. Aí eu queria saber, porque você falou que excitou as células, então acho que você usou um comprimento de onda de estimulação. Aí eu queria saber se você usou também, em paralelo, um comprimento que inibia, para ver também a resposta dessa área de inibição, não era interessante para você. Desculpa, eu não vi a última parte, Thaís. Esse é Thaís que está falando? É, Isso, Thaís. sou eu, professor. Ana Silva, Thaís é aqui. Ana Silva é C do lado, que eu tô... Eu pensei que era o teu nome secreto. Não. Eu falei que você falou que registrou os animais com Silicon Probe e aí você utilizou em paralelo a técnica de optogenética. E você falou durante a sua apresentação que você estimulou essas células, que deu a impressão que você usou um comprimento de onda para excitá-las. E eu queria saber se você também usou, em paralelo, um comprimento de onda para inibir essas células para ver a resposta e fazer um paralelo do comportamento. Entendi. A resposta é não. Porque esse tipo de técnica aqui, eu fiz a estimulação optogenética somente para identificar as células que respondem ao laser. Então, eu só queria identificar, por exemplo, as células aqui do grupo. Eu acho que consigo mostrar melhor aqui. Desculpa. Eu utilizei esse tipo de técnica Quando eu estimulo o laser, elas também podem responder inibindo, né? Eu não entendi. Se você não tinha interesse em saber como elas se comportavam de forma ao inibir esses circuitos. Não, isso aqui eu utilizei mais para entender... desculpa, calma. Isso, eu entendo tua dúvida, que é do tipo, a partir do momento que eu estou estimulando células aqui, eu posso estar provocando alterações na dinâmica dessa população. É por isso que eu só faço isso. É por isso que eu faço isso somente no final do registro, para não ter a contaminação do meu sinal. Então, após a gravação do registro, eu faço isso no final, mas a estimulação aqui é só para identificar as células que respondem ao laser, não é para tentar fazer uma manipulação do circuito. Tá entendendo? Esse tipo de manipulação nós fizemos aqui com o comportamento. Então aqui nós tivemos, por exemplo, células que expressamos a channelrhodopsin para estimular com a luz verde, e aqui tivemos células com a alorhodopsin para inibir. Então, por exemplo, quando a gente... E tinha nosso controle seria o IFP, que é um tipo de vírus que a gente faz a cirurgia igual, só para dizer que a resposta não é por conta dos danos,
mas esse tipo de vírus não tem nenhuma rodopsina, ou seja, ele não carrega a proteína que vai fazer com que a célula despolarize ou que vai fazer com que a célula abra canais de cloreto e fique inibida. Então, o interessante é que aqui foi um experimento com a optogenética mesmo, e para estimulação, quando ele estava na região, para tentar, e vimos que existe uma diminuição do tempo que ele passa aqui. Então, aqui a gente observamos a questão do circuito. Quando a gente utilizou a optogenética aqui, é para fazer o tag de populações específicas, ou seja, para tentar ver as células colinérgicas que responderam. Sim. Não era para entender a modulação do circuito. Mas poderia ser uma opção também, do tipo... Poderia ser interessante, do tipo, nessa minha pipeline experimental. Futuramente, quando eu tiver em Recife e Nivaldo me conseguir cocaína, a gente pode, do tipo... A partir do momento que a gente expõe o animal cronicamente a novas doses de cocaína, a gente pode estar inibindo um determinado tipo de circuito e ver se a resposta vai ser semelhante ou não. Obrigada, Léo. Obrigado, Thaís ou Ana Silva. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém que está na sala tem alguma pergunta na sala virtual? Pode falar. Você consegue falar? Sim. O Lucas ele quer saber mais sobre o Deep Lab Cut. Pronto, o Deep Lab Cut é uma ferramenta que usa machine learning para tentar fazer uma estimação do animal. Então, basicamente, tem um grupo na Suíça em que eles fizeram uma coisa muito amigável. Então, basicamente, eu tenho uma interface que minha primeira etapa... Será que eu coloquei isso aqui? Não, peraí. Acho que está no slide que eu pulei. Como é que eu paro isso? Feita a apresentação. Esse daqui. Pronto. Então, basicamente, eu vou... Uma das primeiras etapas da técnica, eu vou lá e marco manualmente algumas posições dos animais. Então, por exemplo, eu digo que aqui é o final da cauda, aqui é a base da cauda, aqui é o centro, aqui é a parte esquerda, aqui é a parte direita, aqui é a cabeça, aqui é o nariz, certo? E eu faço isso a determinada quantidade de frames, retorno para o programa e ele vai aprender aonde ficam as posições do animal e depois ele consigo colocar, analisa essa performance, por exemplo, essa bolinha indica a posição que eu fiz manualmente e essa cruz indica a posição em que a máquina tentou aprender. Então, por exemplo, aqui tem um erro que para mim é aceitável, certo? Ou seja, ele está localizando aqui o centro lateral do animal, talvez melhor do que eu, que isso aqui seja mais central do que o que eu fiz. E, por exemplo, algumas regiões, como a base, ele consegue acertar muito bem, o meio também, e aqui a cabeça também. Então, eu faço isso para 100 frames, que eu extraio de vídeos representativos, e depois consigo correr, por exemplo, 200 vídeos, e ele vai prever onde o animal estava. Então, por exemplo, esse vídeo aqui anterior, esses pontos foram feitos pela máquina. Então, a máquina está me dizendo exatamente onde o animal estava. Isso é bastante interessante porque eu consigo analisar, por exemplo, a locomoção do animal ou tentar identificar comportamento específico. Ou seja, quando ele está, tipo, parado, que a gente chama de freezing, ou seja, está congelado, que isso é um sinal de medo. E para a gente é muito importante correlacionar o momento em que ele está tendo resposta de medo com a atividade neural depois. Isso aqui eu não falei para vocês, mas esse animal aqui, eu acho que essa técnica é muito incrível. Deixa eu ver se eu acho um frame decente. Vocês estão vendo esse material preto em cima da cabeça do animal? Isso aqui é um mini microscópio chamado de miniscope. Então, basicamente aqui... Tem um frame melhor? Talvez aqui. Então, basicamente aqui, nossa colega lá faz a cirurgia
em que coloca um tipo de vírus que chamado de GCUP, que vai contaminar alguns tipos de células específicas, e esse mini microscópio de fluorescência que consegue excitar alguns tipos de células e gravar isso daqui. Então depois a gente vai tentar correlacionar a atividade que está sendo registrada dessas células com o tipo de comportamento que está sendo identificado pelo Deep Lab Cut. Não sei se esclareci ou não, Lucas. Leandro, agora ele já calcula o vocês. Alô, alô? Tá Tô ouvindo? Tô. A plataforma ela já calcula o tempo, por exemplo, tem o freezing, você precisa, geralmente, nos processos você precisa calcular quanto tempo que ele ficou parado e tal, para você saber, ele já dá esse tempo? Não, isso a gente está fazendo manualmente, porque o que Deep Lab Cut dá é uma planilha do Excel, dizendo aqui no 1 minuto e 13 segundos, o ponto central estava na coordenada X e Y. Uma frame depois, esse ponto estava na coordenada X e Y. Então, para ter o cálculo de freezing, ou, por exemplo, esse gráfico engraçado, que eu vou mostrar aqui, a gente precisa ser feito códigos posteriores. Já existem alguns pipelines que fazem isso automaticamente, tu pode só importar e tentar otimizar. Obrigada. Por nada. Mais alguém tem alguma pergunta? Na chamada virtual, alguém tem alguma pergunta, gente? Fica à vontade. Cecília, tem alguma pergunta? As perguntas que eu tinha para ele, que eram bem curiosidade, que é essa coisa de olhar em termos estruturais, tanto humanos quanto ratos, e conectividade funcional também. Como é que está em termos de trabalho, o que é que a gente tem de estudos nessa linha, né? Mais nessa coisa. E aí usando, de preferência, com protocolos similares a esses aí, né? Fazendo uso crônico, a administração também ajuda para ver o impacto disso tanto na estrutura quanto na parte funcional ali depois da injeção. Uhum. A questão de humano fica mais difícil. Ah, ok. Em ratinho, ok. Em humano, acho que fica rápido. E aí fica sugestão, se não der certo aí, tem aquele grupo da França, que colabora bastante aí. Beleza? Beleza. Acho que é isso, não temos mais perguntas. Agradecemos bastante sua presença hoje aqui na nossa cadeira. Tirar um tempinho aí no fuso horário e tudo mais para a gente poder lhe prestigiar hoje. E muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado e até qualquer dia. É breve. É daqui a 2 meses. Menos de 2 meses. Não, eu estou contando, são 56 dias. Quando é que você chega, Leandro? Qual a data? 18 ou 16, alguma coisa assim, na metade de dezembro. A Renzo precisa visitar aí antes de você voltar. Eles precisam conversar. Só conversar aí para ele. Ele vai em Braga em breve. E é importante que ele ainda te pegue aí para conhecer melhor, né? A estrutura. Legal. Ele vem quando? Já tem passagem, algo assim? Não tem data não. Vai resolver isso até o final de outubro. Beleza. Tem uma outra pessoa ali. Querendo participar, mas aqui não. Leandro, muitíssimo obrigado mais uma vez por aceitar o convite e dar um seminário tão didático e ao mesmo tempo tão denso. Então, show de bola. Obrigadão. Obrigado, Nivaldo. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Para a gravação. 3 minutinhos. Eu acho que só assim eu consigo parar. Desliga nem, Matheus. Agora já aparece sair da chamada. Espera desligar. Não, vai que eu faço uma besteira.
você já